a paz do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, meu amigo e minha amiga do canal. Bom estarmos mais um dia neste propósito que nós iniciamos no sábado. É um propósito de 7 dias, propósito de revestimento através do sangue de Jesus e estudo da palavra de Deus sobre a Páscoa e a morte e ressurreição do Senhor e Salvador Jesus Cristo. Amém? E o Senhor, nosso Deus, colocou no meu coração no vídeo de hoje mais uma palavra rema, ou seja, uma palavra revelada para a minha e para a tua vida. Eu gostaria que vocês já abrissem a palavra do Senhor, a Bíblia Sagrada. É importante que você sempre tenha uma Bíblia em mãos para acompanhar o estudo, a meditação da palavra de Deus. Amém? Então, você abra a palavra de Deus, a palavra do nosso Senhor, no Evangelho segundo escreveu Lucas, no seu capítulo 22. Evangelho segundo escreveu Lucas, no seu capítulo 22. Olha só, meu amigo e minha amiga, eu estarei lendo Lucas 22, a partir do versículo 7. Lucas 22, 7. Mas essa mesma palavra você também pode encontrá-la no Evangelho segundo Mateus, no seu capítulo 26, no versículo 17. Você também encontra essa mesma palavra com maiores detalhes também no Evangelho segundo escreveu Marcos, no seu capítulo, deixa eu encontrar aqui em Marcos onde está. No seu capítulo 14, a partir do versículo 12, amém? Então, você vai encontrar essa mesma palavra que diz a última Páscoa e a Santa Ceia em Lucas 22, versículo 7, em Mateus 26, versículo 17, a última Páscoa e a Santa Ceia, e Marcos 14, versículo 12. Marcos, capítulo 14, versículo 12. Vamos ler em Lucas. Amém? Que é a palavra que eu iniciei aqui. Diz assim. Lucas 22, 7. A última Páscoa, a Santa Ceia. Chegou, porém, o dia dos asmos, em que importava sacrificar a Páscoa. E mandou a Pedro e a João, dizendo, ide, preparai-nos a Páscoa para que a comamos. E eles lhe perguntaram, onde queres que a preparemos? E ele lhes disse, eis que quando entrardes na cidade, encontrareis um homem levando um cântaro de água, segui-o até a casa em que ele entrar. E direis ao pai de família da casa, o mestre te diz, onde está o aposento em que hei de comer a Páscoa com os meus discípulos? Então ele vos mostrará um grande cenáculo mobilado. Aí fazei os preparativos. E indo eles, acharam como lhes havia sido dito e prepararam a Páscoa. E chegada a hora, pôs-se à mesa e com ele os 12 apóstolos. E disse-lhes, desejei muito comer convosco esta Páscoa antes que padeça. Porque vos digo que não a comerei mais até que ela se cumpra no reino de Deus. E tomando o cálice, havendo dado graças, disse, tomai e reparti-o entre vós, porque vos digo que já não beberei do fruto da vide, até que venha o reino de Deus. E tomando pão e havendo dado graças, partiu e deu-lhe, dizendo, isto é meu corpo, que por vós é dado, fazei isto em memória de mim. Semelhantemente tomou o cálice, depois da ceia, dizendo, este é o cálice, é o novo testamento do meu sangue que é derramado por vós. Mas eis que a mão do que me traz está comigo. E na verdade o Filho do Homem vai segundo o que está determinado. Mas ai daquele homem por quem é traído. E começaram a perguntar entre si qual deles seria o que havia de fazer isto. Meu amigo e minha amiga, aqui fala da instituição da primeira Santa Ceia. E sobre a última Páscoa, a transição da última Páscoa para a primeira Santa Ceia, a realização da primeira Santa Ceia que o Senhor Jesus Cristo inicia
a primeira Santa Ceia. Sim, o Senhor Jesus Cristo, ele inaugura a primeira Santa Ceia. Meu amigo e minha amiga, era de costume, na época da Páscoa, que Jerusalém ia até o templo e apresentava o seu sacrifício. Então, muitos povos iam até a cidade de Jerusalém, até o templo de Jerusalém, e não somente ali, mas iam de outras cidades até o templo de Jerusalém apresentar os seus sacrifícios. Então, ia de acordo com a condição. Então, aquele que iria levar o seu cordeiro para sacrifício, para sacrificar na Páscoa, ele deveria levar um cordeiro sem defeito, um cordeiro que não fosse doente, que não tivesse mancha. E disse que os cambistas e os sacerdotes que ficavam ali no templo de Jerusalém, ali nas comemorações da Páscoa, né, na semana de comemoração da Páscoa, eles avaliavam a oferta que estava sendo apresentada. Então, eles apresentavam a oferta. Essa oferta era avaliada porque não poderia ser uma oferta um cordeirinho doente, porque tinha que ser saudável. Não poderia ter defeito algum, tinha que ser saudável, não poderia ter defeito algum, porque aquele cordeirinho seria sacrificado em favor do pecado daquela pessoa que apresentava a sua oferta para a remissão do seu pecado. E assim era a Páscoa dos judeus. Eles apresentavam ofertas de sacrifício para a remissão de pecados. Tanto que fala-se muito da purificação. Por exemplo, um leproso, quando ele era purificado, ele tinha que se apresentar até o sacerdote no templo e levar uma oferta, segundo a sua condição, um pombinho ou um cordeiro, né, segundo a sua condição financeira. E tinha oferta de sacrifício para remissão de pecado e tinha oferta de agradecimento também. No caso do leproso purificado, ele para agradecimento, ele levaria a sua oferta, apresentaria a sua oferta até o templo diante do sacerdote. E a palavra nos diz que o Senhor Jesus, ele esteve presente nessa época da Páscoa em duas ocasiões que houve a purificação do templo de Jerusalém, a purificação do templo de Jerusalém, a primeira e a segunda purificação do templo de Jerusalém. Por quê? Porque os cambistas, eles abusavam da fé do povo. Os cambistas eram aqueles que estavam ali com as ofertas. E olha como eles trabalhavam com má fé, meu amigo e minha amiga. Eles, quando o povo ia até eles apresentar a oferta, ou seja, o sacrifício, que seria em pró a remissão do pecado do pecador, eles teriam que avaliar aquela oferta. Como eu havia dito, teria que ser uma oferta sem defeito, em perfeitas condições de saúde, tinha que ser sã. A oferta ela tinha que ser sem defeito algum. O animal não poderia ser manco, ser doente, ter algum defeito. Aí o cambista olhava aquele cordeirinho que estava sendo ali apresentado e ele colocava defeito. Ele falava assim para aquele que estava apresentando a sua oferta: olha, esse cordeiro aqui, olha, ele está doente, ele não serve para sacrifício, mas eu tenho um aqui que ele está são. Então, você me dá esse que é doente
e você compra de mim o que está são, que está sadio. Eu te vendo este que está sadio para você se apresentar até o sacerdote levando a sua oferta de remissão de pecados. E o povo, na ingenuidade, eles acreditavam. Pela fé, porque eles iam ali para comemorar a Páscoa, para apresentar as suas ofertas, os seus sacrifícios, então pela fé eles acreditavam. Eles, na ingenuidade, caíam na conversa daqueles vendedores, aqueles cambistas, dos sacerdotes do templo. E quando o Senhor Jesus vê como se aproveitavam da fé do povo que iriam até o templo, na comemoração da Páscoa, apresentar suas ofertas, o Senhor Jesus fica muito irado. É a primeira vez que se vê na palavra o Senhor Jesus muito irado, de tal forma que ele fez chicotes e começou a derribar as mesas que os cambistas vendiam as ofertas e começou a chicotear, ir para cima dos vendedores, daqueles que estavam se aproveitando da ingenuidade da fé do povo. A purificação do templo, ela inicia no início do ministério do Senhor Jesus, que foi a primeira purificação, e aqui a segunda purificação, que também aconteceu quando o Senhor Jesus estava prestes a ser traído, a ser preso, a ser crucificado. E aqui na questão da Páscoa, eu estou ministrando dessa segunda purificação do templo. Por que eu estou chegando neste assunto? Porque quando se fala do animal sacrificado, se fala de Páscoa. Porque a Páscoa dos judeus simboliza isso. Os judeus, eles creem no sacrifício de animais para a remissão de pecados, pois eles não acreditam no Cordeiro de Deus, o Senhor Jesus Cristo, que derramou seu sangue em favor do pecado do povo judeu, de toda a humanidade. Eles não acreditam, eles acreditam no sacrifício de animais. Então, a Páscoa ela foi primeiramente celebrada lá quando Moisés ele conseguiu libertar o povo, claro, com sinais e prodígios que Deus enviou sobre o Egito, diante aos olhos de Faraó, mas ele conseguiu provar para Faraó que o Deus Todo-Poderoso, ele queria libertar o povo da escravidão do Egito, pois o povo era escravo dos egípcios, era escravo de Faraó. Então, antes da última praga, que foi a praga da mortandade, eu cheguei a pregar no primeiro vídeo, meu amigo e minha amiga, aqui desse tema de remissão de pecados, de revestimento com o sangue de Jesus, eu cheguei a ministrar no primeiro vídeo que a celebração da primeira Páscoa, Deus falou para Moisés, pede para o meu povo pegar um cordeiro com aproximadamente 1 ano de idade. Esse cordeiro ele não pode ter defeito. Esse cordeiro tem que ser sacrificado no 14º dia. Ele deve ser sacrificado pela tarde e o sangue vocês têm que aspergir sobre as portas, sobre os umbrais da casa de cada família. E cada família tem que ter um cordeiro. E se a família for pequena, chama o vizinho, para que o vizinho venha participar e comer do cordeiro também, participar da Páscoa. Então, a Páscoa, a simbologia era o sacrifício de um cordeiro. Então, aqui no Templo de Jerusalém, os vendedores, eles se aproveitavam da simbologia da Páscoa dos judeus, que é o sacrifício do cordeiro para a remissão de pecados, apresentando um cordeiro à venda, colocando defeito no cordeiro que o povo apresentava como oferta, e na verdade aquele
cordeiro que tinha sido apresentado pelo povo como oferta não tinha defeito nenhum, não era doente, não era coxo, de jeito maneira nenhuma. É que os vendedores queriam ganhar dinheiro em custa da ingenuidade do povo. Aí o Senhor Jesus fica muito irado, vendo a fé do seu povo sendo explorada desse jeito. E continuando aqui, só para explicar um pouquinho mais aonde eu quero chegar, para explicar o que significa a Páscoa dos judeus, porque a gente leu aqui que foi a celebração da última Páscoa. Então, a última Páscoa simbolizava sacrifício de animal, sacrifício de cordeiro. Por que foi a última Páscoa a instituição da Santa Ceia? Pois o Senhor Jesus já sabia do propósito dele, que o propósito seria ele ser sacrificado, ele ser morto em favor do pecado do seu povo. Então não seria mais um animalzinho que teria que ser morto, porque se o Senhor Jesus Cristo não tivesse sido morto em favor do pecado da humanidade, os sacrifícios continuariam. Tanto quem não acredita, os judeus que não acreditam na morte e ressurreição do Messias, do Senhor Jesus, do enviado, continuam fazendo essa prática. Então, seria a última Páscoa porque colocaria fim aos sacrifícios de animais. E a instituição da Santa Ceia, porque ao invés de celebrar a Páscoa desta forma com sacrifício para remissão de pecado, entraria o pão, que simboliza o corpo do Senhor Jesus, e o cálice, que simboliza o sangue do Senhor Jesus. O pão simboliza o corpo, o cálice simboliza o sangue do Senhor Jesus. E ele fala para 2 dos seus discípulos e manda que 2 dos seus discípulos issem até a cidade, e esses 2 encontrariam um homem com cântaro de água entrando em sua casa, e os discípulos deveriam perguntar para esse homem onde está o aposento no qual meu Senhor irá celebrar a Páscoa com seus discípulos. Aí, esse homem que estava com cântaro entrando na sua casa, apresenta um cenáculo todo mobilado, e ali seria celebrada a Páscoa. Ali seria a instituição da Santa Ceia. Olha só, a Páscoa, a transição da Páscoa de sacrifício para a Páscoa da Santa Ceia, a instituição da Santa Ceia do Senhor. E esses 2 discípulos preparam a Santa Ceia. E ali reunidos os 12 na mesa com o Senhor Jesus já tinha realizado a cerimônia de lava-pés, que ele lavou os pés de cada um dos seus discípulos, né? Que ele cingiu com uma toalha, uma bacia, começou a lavar os pés um por um. Aí Pedro falou: não, mestre, eu que tenho que lavar os teus pés, e você vem a mim, o Senhor vem a mim lavar os meus pés. Aí o Senhor Jesus fala: Pedro, se você não permitir que eu lave os seus pés, você não tem parte comigo. Aí Pedro fala: não, Senhor, lava-me todo, lava minha cabeça. Porque aí Pedro reconheceu: como eu não posso ter parte com meu Senhor? Eu necessito andar com meu Senhor. E, meu amigo e minha amiga, vem a Santa Ceia, o momento da Santa Ceia, que é a instituição da Santa Ceia. Aí é apresentado o pão, é apresentado o cálice, e ali também ocorre uma revelação. O Senhor Jesus, no momento da Santa Ceia, revela que um de seus discípulos o trairia. Aí começa um questionamento, os discípulos ficam muito angustiados e começam a perguntar entre si, perguntando para o Senhor Jesus quem o trairia. Aí o Senhor Jesus fala assim: aquele que chuchar o pão no cálice, que chuchar o pão no cálice, no prato, esse que mergulhar e colocar a mão ali junto comigo,
com pão chuchado no cálice, e enfiar a mão no prato junto comigo, com pão mergulhado no cálice, esse há de me trair. E Judas Iscariotes, ele foi ali no momento, junto com o Senhor Jesus, quando o Senhor Jesus estava mergulhando o pão no cálice, no prato. Aí o Judas Iscariotes fala: mestre, sou eu que hei de trair? Aí o Senhor Jesus: tu dizes, Judas. E os discípulos, eles começaram a questionar: quem trairia o Senhor Jesus? João começou a questionar o Senhor Jesus: mestre, mas quem há de trair? Mas o traidor já estava revelado naquele momento. Judas Iscariotes, aquele que cuidava da bolsa das ofertas. Aí imediatamente Satanás toma ali a direção de Judas Iscariotes, e Judas Iscariotes sai para trair o Senhor Jesus, para se dirigir até os religiosos, até as autoridades da época, para levar as autoridades até o Senhor Jesus, que seria um momento da traição, que aconteceu ali no Monte das Oliveiras, que o Senhor Jesus, ele finaliza a ceia do Senhor, a instituição da ceia do Senhor, canta hinos com seus discípulos e parte para o Monte das Oliveiras, que é o Getsemane, que diz que o Senhor Jesus leva somente os discípulos mais íntimos para este momento de agonia que ele passou no Monte das Oliveiras. Ele leva Pedro, Tiago e João. E diz que ali no Monte das Oliveiras a aflição do Senhor Jesus foi tanta, porque ele já sabia que ele passaria pela cruz do Calvário, que ele soa gotas de sangue. Cai gotas de sangue ali na terra, ali no Monte das Oliveiras. O Senhor Jesus, ele começou a derramar seu sangue a partir dali, no Monte das Oliveiras. Foi o início do derramamento do sangue de Jesus. Não foi lá no Monte Calvário, não. O Senhor Jesus já começou a derramar seu sangue ali no Monte das Oliveiras, quando ele suou sangue de tamanha agonia. E ele orava ao Pai, ele orou 3 vezes: Pai, se for possível, passa de mim este cálice sem que eu beba, mas que seja feita a tua vontade, não a minha. Ele orou a primeira vez, orou a segunda vez: Pai, se for possível, passa de mim este cálice sem que eu beba, mas que não seja feita a minha vontade, mas que seja feita a tua vontade. E ele ora 3 vezes, e quando ele vai até os discípulos estão adormecidos. Meu amigo, minha amiga, aí ele desperta os discípulos, porque ele já sabia que ele teria que cumprir o propósito e que já vinha aquele que iria trair. Judas Iscariotes já estava a caminho com os sacerdotes, com as autoridades da época, com o povo que vinha ali para prender o Senhor Jesus. Meu amigo, minha amiga, aí você pergunta: Daiane, você está ministrou sobre a Santa Ceia, ministrou sobre o momento do Senhor Jesus no Monte das Oliveiras, no Getsemane, o momento que os traidores foram até o Senhor Jesus para prendê-lo. E o propósito desta ministração, o propósito meu amigo e minha amiga, para você saber verdadeiramente o sentido da Páscoa. E o sentido da Páscoa é a libertação, a nossa libertação dos nossos pecados, das nossas dores, de tudo que nos tira a paz, de tudo que nos traz agonia, depressão, ansiedade, temor, pânico, desespero, que nos causa uma
uma aflição espiritual, uma aflição emocional, você pode estar dizendo neste exato momento, acompanhando este vídeo e falando consigo mesmo o que tem me causado pânico é este momento que nós estamos vivendo de uma pandemia, as mortes. O que tem me tirado o sono é o desemprego. O que tem me tirado o sono é minha vida financeira, ou minha vida sentimental, ou o meu casamento. Meu amigo e minha amiga, quando nós colocamos a nossa fé no Senhor Jesus Cristo e sabemos que ele também passou por um momento de agonia, quando ele sabia do seu propósito de salvação da humanidade, que ele teria que ser crucificado, que ele seria ferido, que ele seria açoitado. Ele sabia de tamanho sofrimento que passaria, mas mesmo assim, ele a todo momento estava em comunhão com o Pai. E creio que essa comunhão com o Pai fez com que o Senhor Jesus, ele seguisse o propósito, determinando que fosse feita a vontade do Pai, que o propósito se concretizasse conforme a vontade do Pai. Meu amigo e minha amiga, a nossa fé tem que ser dessa maneira. Nós temos que firmar os nossos olhos no centro da vontade do Pai e confiar no Pai, independente de como esteja a situação que você esteja vivendo, o contexto. Nós temos que firmar nossa fé, nossa confiança e descansar no Pai, no centro da vontade do Pai, sabendo que Ele está no controle de todas as coisas. Nós temos que nos revestir para que todo mal bata em retirada da nossa vida, da nossa casa, da nossa família, da nossa vida profissional, da nossa vida espiritual, financeira, sentimental, a área da sua vida que tem tirado o teu sono. Nós temos que revestir, colocar em oração e colocar no centro da vontade do Pai. Quando você coloca as coisas no centro da vontade do Pai, descansa e confia, você tem uma paz sobrenatural que excede todo entendimento. Sabe quando o mundo está desabando, as coisas estão totalmente fora do lugar? Elas não estão conforme a tua vontade, como você imaginava, como você queria que estivesse, mas você tem uma paz, você tem uma confiança, as pessoas não entendem. É a paz que excede todo entendimento, que vem na confiança que nós temos em Cristo Jesus, que vem através da confiança que nós temos com o Pai. E confiança se garante, se firma com comunhão, com oração, com aliança. Quando nós firmamos uma aliança com Deus de andar no seu caminho, de andar conforme a sua palavra, de não nos desviar nem para a direita nem para a esquerda, mas continuar caminhando dentro do centro da vontade de Deus. Amém? Meu amigo e minha amiga, venha afirmar comigo hoje as seguintes palavras. Afirma aí, pois quando você libera uma palavra, essa palavra ela tem legalidade no mundo espiritual. É como você estivesse profetizando, determinando, e a palavra tem poder. Então, abra tua boca e determina as seguintes palavras. Determina: a minha confiança está em Deus. A minha força é Deus, é Cristo Jesus, aquele que me fortalece. A minha paz excede todo entendimento, pois eu confio em Deus. A minha vida está no centro da vontade de Deus. A minha casa está protegida pelo sangue de Jesus, aquele que livra de todo mal, aquele que livra de toda peste, de toda praga, aquele que guarda o meu lar, ele não dorme, aquele que eu confio não dorme, ele não tosqueneja, ele me guarda debaixo das suas asas, e debaixo das suas asas eu estou
seguro, eu estou segura. Determina. O sangue de Jesus tem poder sobre a minha vida, sobre a minha casa, sobre o meu trabalho, sobre a minha vida financeira, sentimental, conjugal. Determina. Pelos olhos da fé, determina, libera palavras de bênção. Pois tudo que você fala com fé produz resultado no mundo espiritual. Amém? Fica firmado, mantém-se firmado na rocha e confia, e tudo ele fará. Fica na paz do Senhor, fica com esta palavra ao teu coração e mais um dia deste propósito. Amém? Assim seja feito. Descansa no Senhor. A paz do nosso Senhor Jesus seja contigo.